Então, aquele gosto todo que eu tive de 2024, de assistir ao longo do ano inteiro muitos filmes, rotulados ou não como filmes promessa de premiações televisivas ou não, eu não tive essa mesma energia desempenhada para isso, porque o tempo livre foi utilizado de outra maneira. Mas continua sendo o audiovisual, talvez o tema de meu maior interesse, né? Tanto que o meu próprio projeto de arte tinha questões audiovisuais e é a maior energia investida e meu maior interesse em investigação e pesquisa é o audiovisual. E então, portanto, eu não tive a mesma disponibilidade de tempo de cinema. Mas como o tema cinema me interessa muito, sempre me interessou, mas cada vez mais me interessa. Logicamente, quando vem esse processo agora de premiações e avaliações e listas de diversos canais de YouTube que eu acompanho, sites que eu acompanho com relação também ao audiovisual, vem a listagem dos grandes filmes vistos e grandes produções audiovisuais realizadas em 2025. Então, apesar de eu não ter visto tudo, apesar também de eu ter perdido interesse de ver alguns que só eram grandes promessas, que os temas não me interessavam, logicamente eu vi alguns desses filmes grandes promessas desse ano de 2025, que me foram muito caros. Eu vi de várias listas de vários colegas que o ano de 2025 não foi muito profícuo em termos de cinema, que tinham filmes muito pouco interessantes esse ano em relação ao ano anterior, mas pessoalmente eu achei que os filmes desse ano traziam discussões e me inspiraram e me impuseram muito mais questionamentos do que os filmes de 2024, inclusive. Então, na minha opinião, apesar de não serem grandes obras audiovisuais de mainstream, vamos dizer assim, com grandes produções de valores elevados, na minha opinião, os filmes de 2025 são muito mais interessantes no que eles nos trazem a discussão e reflexão em relação aos de 2024, inclusive, pelo menos esses que eu vi, e que estão, na verdade, dentro das grandes listas desde de Cannes, que é o primeiro grande prêmio do ano de 2025, dos filmes que chamam atenção ao longo do ano e que ao longo do ano vem se destacando e que agora na temporada de premiação, de fato, estão lá como filmes que são grandes promessas de prêmios, tá? Mas muito além disso, são grandes inspirações para que vocês possam ver e possam refletir, porque são filmes que refletem sobre questões menores dentro de nós mesmos ou do nosso ciclo familiar, até grandes questões maiores de como que a sociedade se impõe e está vivendo hoje em dia. Então, são filmes que, se vocês puderem, vejam, valem muito a pena. Então, eu vou começar pelo filme Grande Promessa esse ano, ganhou 4 Globos de Ouro e que provavelmente vai ser um vencedor de muitas temáticas importantes a serem discutidas, mas eu acho que vai ser um dos grandes vencedores do Oscar desse ano, que chama Uma Batalha Após a Outra. Uma Batalha Após a Outra é o filme mais novo do Paul Thomas Anderson. O Paul Thomas Anderson certamente é um dos autores mais relevantes do nosso tempo em termos de direção. Há produções dele que são altamente reconhecidas e muitos dos artistas gostariam muito de trabalhar com esse autor, né? O Paul Thomas Anderson adapta uma obra literária para construir esse roteiro com algumas inspirações na própria vida pessoal e nas questões que ele acha importante para serem discutidas nesse ano nesse momento histórico que a gente está vivendo. Sobre o que se trata? A começar, o elenco escolhido é incrível, parece que tem uma relação inclusive um dos atores que foi escolhido com a proposta de desenvolver esse filme. Então, esse é um filme cujo artista principal, o ator principal é o Leonardo DiCaprio. Tem 2 atores coadjuvantes que são muito relevantes, que é o Sean Penn e o Benício Del Toro. E tem a Teyana Taylor, que foi a ganhadora do Globo de Ouro de atriz coadjuvante. Tá? Então é um elenco incrível para começo de tudo, porque são atores e atrizes de um alto desempenho e que estão muito bem no filme. É um filme, eu não vou entrar em spoiler em nenhum dos filmes que a gente vai entrar aqui, porque eu vou fazer só linhas gerais do que eu achei relevante de cada um, tá? Mas é um filme que ele, vamos dizer, é uma grande mistura. Eu acho que isso vem desde o Parasita, tá? Que acho que é 2018, se eu não me engano, que ele ganhou.
mas de uma safra de diretores que ou já tinham esse impulso ou foram altamente inspirados por esse autor, né, que foi o criador dessa obra, de misturar os gêneros cinematográficos num só filme, né? Então, Uma Batalha Após a Outra é um thriller de ação eletrizante, muito acelerado, você fica o tempo inteiro ansioso, né? Ele provoca essa sensação. Ele tem uma comédia ácida, muito interessante também, né? E tem situações sociais discutíveis muito importantes que poderiam ser entendidas como algo dramático, mas que ele torna às vezes algo engraçado. Então, qual é basicamente a temática de Uma Batalha Após a Outra? Existe um grupo de rebeldes, vamos dizer assim, uma rebelião social chamada French 85, que é um grupo de rebeldes que, diante de ações, vamos dizer, autoritárias do governo americano naquele momento discutido, que é uma temática absolutamente atual, eles têm ações, vamos dizer, para a libertação dos imigrantes ou para trazer a igualdade a todos os homens, a igualdade aos imigrantes e tal. Só que eles fazem isso de uma maneira extremamente violenta, que muitas vezes a empatia que ele tem com os imigrantes é menor do que, vamos dizer, uma arrogância de você ser um guerrilheiro que mata pessoas através da luta armada e que constrói, vamos dizer, uma carreira como mártir através, né, desse impulso de guerrilha e uma guerrilha armada e tudo mais. Ao mesmo tempo que, obviamente, ele critica governos autoritários, que têm ações antimigratórias muito preconceituosas. Ele trata também de um grupo que seria um grupo, vamos dizer, de uma elite branca quase neonazista, que não permite a miscigenação de raças para você fazer parte dela e que tem uma visão extremamente preconceituosa com relação à sociedade, né, que tá ali. E por que acontece isso? Porque o personagem do Leonardo DiCaprio é um desses guerrilheiros do French 85 e ele é envolvido com a Teyana Taylor, que é uma das grandes lideranças desse movimento, é uma mulher negra, né? Então ela é uma mulher negra, ele é um homem branco, tem a questão da miscigenação, tem a proteção dos imigrantes que são mexicanos, latino-americanos, que estão nos Estados Unidos e são presos e eles estão lutando a favor deles, então tem essa questão da miscigenação. E tem um personagem que seria o responsável por esse setor de prisão de imigrantes nos Estados Unidos, que é um supremacista branco, claramente, mas que ele tem uma atração muito grande por mulheres negras. Então, ele tem esse envolvimento com essa personagem da Teyana Taylor, e daí quando ele é chamado a fazer parte desse movimento de supremacistas brancos de elite, ele tem que esconder essa relação que ele teve com ela, e isso resulta daí, né, numa situação de perseguição com relação a essa mulher, e depois uma relação de eliminar provas de que ele teve relação com ela. E daí tem um terceiro personagem, que é o personagem do Champagne. E daí tem essa terceira, vamos dizer, vertente, que é como é possível você fazer ações igualitárias de combate a visões autoritárias, mas de uma maneira de uma guerrilha muito menos televisiva, aparente, que é o personagem do Benício Del Toro, que esconde imigrantes mexicanos lá no território onde ele vive. Ele promove emprego para essas pessoas, protege essas pessoas, mas não faz disso nada publicitário, vamos dizer assim, né? Então, que você pode também fazer as suas ações de igualdade social sem ser tão aparente, televisivo, um pouco narcisista. Então, que existe
formas diferentes de problemas dentro dessa batalha entre o que é um neonazismo elitista branco, o que é um movimento de guerrilha de combate a tudo isso, e também como você poderia fazer isso numa forma intermediária, né? Então, o filme é muito interessante discutindo essas questões. Eu acho que pela temática, por não ser um filme de terror, por ser um filme americano, ele é um filme que tem as maiores chances de melhor filme do ano de 2025, se ocorrer. Não me estranha e também não me aborreceria, apesar de eu ter um filme favorito do ano que não é esse. Tem um segundo filme que é muito interessante, também chamou muita atenção. Ele vai chamar atenção principalmente porque ele teve muita bilheteria, muita repercussão social, mas ele tem uma problemática com relação a premiações, que ele é um filme de terror, que costuma não gerar premiações em Hollywood. Então, talvez haja essa problemática dele não receber prêmios, mas a temática é interessante e, com certeza, a repercussão, vamos dizer, publicitária, a bilheteria, a crítica tendo sido muito favorável, talvez possa trazer uma boa chance para ele. O filme chama Pecadores, Sinners. Ele é de um cineasta chamado Ryan Coogler. É um roteiro escrito por ele. É um roteiro e dirigido por ele. Ele traz o personagem do ator Michael B. Jordan, que são gêmeos. Na verdade, ele faz papel de 2 personagens. Que estamos falando aí de uns Estados Unidos recém-saído da escravidão, cheio de movimento branco da Ku Klux Klan na época. Então voltamos a esse tema da supremacia branca num momento americano em que isso volta a ser discutido. Então pode-se ver que é a grande temática, né, desse ano, como deveria ser mesmo. Então eles estavam... Acaba a questão da escravidão, tal, eles estão tentando sobreviver. Eles vão viver em Chicago, no norte dos Estados Unidos. Lá eles se envolvem com uma série de questões e acabam fugindo, vai de novo para a sua região sul, que é Mississippi, de onde eles estão ali, de onde esse filme é discutido, com a ideia de montar um clube de jazz para negros, porque existiam muitos locais para comemoração e interação das pessoas, mas não negras, né, para brancos. Então a ideia deles era fazer semente para negros. Então, para isso, o primeiro lugar que eles passam é buscar um rapaz que é primo deles, um primo muito jovem, que é filho de um pastor, né? O pastor é absolutamente contra o envolvimento desse menino com o jazz ou com bebida ou qualquer coisa que para ele é considerado pecaminosa, né? E o filme discute uma coisa muito interessante no começo, e que é o que mais chama atenção nesse filme, que são as grandes momentos históricos em que a música em si, e quem produz música, quem é envolvido com a música, com desenvolver música ou tocar música para a população, pode fazer com que as pessoas tenham uma relação grande com seus próprios antepassados ou consigo mesmo, com as próprias energias. Então, de certo modo, o músico, o compositor musical e o próprio músico em si, o executor musical, né, o cantor ou o instrumentista, ele entra numa questão de um ambiente mágico curador. Na cultura africana, que é a mais tratada nesse filme, é principalmente o grande tema desse filme, também esse curador que cura através da música, a música pode atrair energias ruins ou pessoas ruins também, né? Então ele mostra isso ao longo do comecinho do filme, e isso vai ser relevante para todo o filme. Então, esse rapazinho que eles buscam, que é o primo deles, que eles chamam de pastorzinho, porque ele é o filho do pastor, ele é um músico excepcional, com uma voz excepcional e que toca muito bem. Quando eles vão buscar esse rapaz para trocar nesse local, o rapaz surpreende todo mundo, que ele toca muito bem o instrumento, ele é um excelente instrumentista, ele é um excelente cantor. Então, quando eles fundam esse ambiente, que é esse clube de jazz
para os negros durante uma noite, que é a noite de estreia desse local. Esse rapaz toca, e daí tem a cena mais discutida em qualquer canal, TikTok, canal de YouTube, qualquer site, que é o momento em que, quando esse rapaz toca, isso é tão inspirador que músicos e artistas de diversos momentos do tempo parecem estar presentes junto com ele. Então aparece um músico africano, tribal de outro tempo, um DJ moderno, um jazzista, um rocker e tal. Então mostra como todas essas gerações de músicos com ascendência africana se encontram naquele momento, e como também a gente observando como tantos eles fazem parte da nossa experiência musical e artística ao longo dos tempos, né? Só que isso acaba chamando vampiros. Isso não é um spoiler, porque o filme fala... É um filme de vampiro, né? Ele chama vampiros que, na verdade, vão ali tentar levar esse músico com eles, e para isso eles causam uma enorme chacina nesse local, né? Onde estão essas pessoas. Então, vamos dizer, o tema central é esse. Acho que o tema central é realmente como... vamos dizer que uma das pessoas que eles estão combatendo ali é um supremacista branco, Ku Klux Klan, de quem eles compram essa propriedade, e que ele garante que ele não tem mais nenhuma relação com o Ku Klux Klan, não existe, mas tanto existe que estavam ali. E vamos dizer que se não fossem os vampiros que entrassem naquele ambiente para poder atacar as pessoas e matá-las, para poder trazer esse rapaz com ele, o pastorzinho com eles, o grande vampiro, o grande demônio que estava ali atacando a relação de liberdade e divertimento daquele povo negro dentro do seu direito, seriam os grandes vampiros dessa história, né? Então, é sobre isso, mais um filme sobre a temática com relação ao supremacista branco, o preconceito com relação aos negros e à cultura negra, a grande relevância dos negros. Esse é um filme dirigido por um negro, escrito por um negro, atuado a grande maior parte do elenco por negros, e é uma grande, vamos dizer... celebração, né, do que eles são capazes de fazer na nossa cultura. É um excelente filme, é um filme também que chama muita atenção esse ano, concorreu em algumas categorias, ganhou 2, mas tem essa questão de ser um terror, talvez isso impeça dele ser premiado, mas claro, é um filme que chamou muita atenção, e para grande parte de pessoas que eu vi, foi considerado até um dos melhores filmes do ano pela maneira como ele pôde trazer com um pouco de, novamente, mescla de estilos, um pouco de comédia, um pouco de terror e críticas sociais, consegue trazer essas temáticas para a tela de uma maneira criativa. O terceiro filme que eu vou falar é a nossa grande esperança, né, para 2026 novamente, que é um filme do diretor brasileiro, roteirista brasileiro, Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça já foi um crítico de cinema muito relevante e que passou a fazer filmes a partir de um determinado tempo. Aí acho que começou com O Som ao Redor como o mais conhecido, mas ele tem diversas obras extremamente interessantes. Mas nesse filme ele conta, inclusive o próprio Kleber Mendonça, que a época de 2018, quando a gente começou a enfrentar as questões políticas no nosso governo, que foi de extrema direita, de 2018 a 2022, ele e o Wagner Moura, que é o ator principal desse filme, estavam discutindo maneiras de como eles criativamente poderiam combater a visão neoliberal como, vamos dizer, um contra-ataque ao ataque à cultura brasileira por esse governo. E o Kleber Mendonça desenvolveu esse roteiro pensando no Wagner Moura. Esse filme, que chama O Agente Secreto, se passa no Brasil de 1977, durante a ditadura militar, mas ao contrário do que a maioria dos filmes que a gente costuma ver sobre ditadura militar, ele não se passa no Brasil no Sudeste brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, são as áreas mais conhecidas. O filme ainda só que fala disso no ambiente do Rio de Janeiro, mas ele conta dessa história em
Recife, que é a grande inspiração do Kleber Mendonça Filho, que é um diretor recifense que tem no Recife a sua grande inspiração para a maior parte das suas obras, né? Então, qual é a parte interessante? Além, novamente, de mais um filme que mistura gêneros diferentes de filme, que tem um thriller de ação e investigação, muita comédia e um pouco de surrealismo e realismo fantástico, que é bem comum a obra do Kleber Mendonça Filho, né? Ele conta como a ditadura também se passou no Brasil em outras localidades, inclusive no Nordeste, onde quase não se é falado sobre isso. E qual, para mim, são as grandes temáticas que me chamam a atenção nesse filme? O fato do agente secreto não é ser nenhum James Bond. Ele só era um agente secreto porque ele foi colocado num local para poder ser escondido, vamos dizer, de um processo de ser morto, num local de investigação policial lá, porque era a maneira dele se esconder. E ele é um agente secreto a serviço da própria proteção de si mesmo. O que acontece? Ele era um cientista que investigava novas formas de energia, de produção de energia, só que isso era contra os interesses estrangeiros, porque se mais alguém investigasse formas de produção de energia, isso podia nos trazer alguma relevância no ambiente científico e na produção energética, que é fundamental para o desenvolvimento de um país, sem a influência do americano, sem a influência do estrangeiro. Então, com isso, ele passa a ser perseguido por um grande industrial e empresário que não queria que isso acontecesse, né? Então, esse cara que é um cientista que vivia no Sudeste, ele foge para o Recife, que é a terra natal dele, para tentar fugir da tentativa de ser atacado por essas pessoas, mas quando ele chega no Recife, ele acaba descobrindo que essas pessoas estão indo atrás dele da mesma maneira, né? Então acho que esse é o tema principal do filme. Tem outras coisas que sobre o filme vai contar que são interessantes, mas aí quais são os temas de grande relevância, eu acho, desse filme, que são interessantíssimos? No Brasil, as pessoas da época da ditadura só queriam defender suas próprias ideias e ter liberdade para isso. E isso não era possível. 2, a situação contra pessoas civis no Brasil durante a ditadura não acontecia só com quem estava na guerrilha, como a maior parte dos militares costuma dizer que no Brasil só se combateu a ditadura as pessoas que eram guerrilheiras. Não, esse era um homem comum tentando sobreviver e manter os próprios ideais. 3, a maneira como César conta desse Nordeste de 1977 com diversas maneiras criativas, personagens fantásticos e também uma realidade muito dura. Então, esse é o grande filme Esperança do Brasil. Ele ganhou o Cannes na direção, o Wagner Moura ganhou como ator, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e o Wagner Moura ganhou de melhor ator drama, e é a nossa grande esperança para um novo premiação de Oscar de melhor filme estrangeiro e de talvez melhor ator para o Wagner Moura. É uma situação difícil da gente prever, porque, como eu vou falar nos próximos 2 e últimos filmes, tem um Brasil, um filme em língua não inglesa, em português, que é muito distante, né? E é um filme latino, e o Wagner Moura fazendo um filme em português. Então é mais difícil da gente vislumbrar um prêmio de melhor ator para o Wagner Moura, apesar de achar que ele tem grandes chances. E também vai ser um ano muito difícil para o Brasil, inclusive em filme estrangeiro, porque temos filmes muito fortes em termos de filme estrangeiro.